31 Kiren Saga Capítulo 95 Mal conhecido pelo Luar. Um autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. A limpeza do pátio do Krakatusk Keep foi feita rapidamente. A própria fortaleza estava trancada por dentro. Vou lidar com isso de alguma forma, mas tive que garantir que ninguém esteja vivo por perto. Ju confirmou que a maioria dos bandidos escapou do local, mas Sinding ainda estava na floresta. Estou esperando que ele faça a sua jogada. Enquanto isso, comecei a fazer o restante dos preparativos. Havia algumas coisas notáveis no pátio, como algumas armaduras orcs e muitas armas que serão vendidas por um bom preço. Os orcs são conhecidos por seu trabalho de forja, então acho que o preço será bom. Eu queria levar essas armas comigo para o Interol para diminuir a carga de trabalho de Lufur, mas será impossível, pois não tenho liberdade para viajar tão devagar. Meus negócios em Falkreath levarão mais alguns dias, no máximo, então preciso terminar rapidamente. Tendo esses pensamentos em mente, comecei a olhar ao redor do quintal e encontrei algo bom. Alguns cavalos em um estábulo e 2 carroças. Agora eu posso saquear todo o maldito forte se eu quiser. Conjurei 10 homens de ossos para fazer o trabalho para mim. Bunemen podem abaixar seus arcos e flechas e fazer o que eu disser para eles fazerem. Eu poderia ter reanimado alguns cadáveres para fazer o trabalho para mim, mas eu odeio esse tipo da necromancia. Não como se eu fosse algum santo ou algo assim, é apenas sobre cadáveres. Eles cheiram mal. Os Bunemen começaram a mover as carroças e carregaram todos os itens que eu queria saquear nelas. Eu estava amarrando os cavalos nas carroças pois era um pouco complicado para os mortos-vivos fazerem. Assim que me certifiquei de que o lugar estava limpo, fui para o forte. O feitiço Scam me mostrou que há algumas pessoas fortificadas lá e estão em alerta. O número deles era de cerca de 20. Sem problema. Me superar em número é uma jogada tola de qualquer maneira. Chamei de volta os homens da cólera que ficaram de fora e eles eram quase o mesmo número. Embainhe suas armas. Leve aquele grande tronco ali. Derrube aquele portão. O melhor ponto dos mortos-vivos é sua obediência absoluta. Eu amo aqueles andadores de ossos fofos por um motivo. Eles fizeram o que eu pedi e trouxeram o tronco grande. Posso facilmente quebrar o portão com uma magia forte, mas queria fazer com que parecesse uma espécie de cena de cerco. Ao todo, era só eu brincando. As batidas no portão com esse ariete primitivo soaram altas e os movimentos lá dentro se intensificaram. Os que estão lá dentro provavelmente estão se preparando para uma última resistência emocional. Em 1 minuto, o portão foi arrombado. Mas as pessoas lá dentro estavam tentando bloquear a porta com todas as coisas que tinham. Cadeiras, mesas, baús, o que você quiser. Aumentei o número dos homens da ira e os chamei. Depois disso, fui até o portão bloqueado e coloquei uma runa mágica nele. Era uma runa do fogo, mas não a típica. Este foi um pouco intenso demais, então adicionei mais alguns. Voltando para trás dos meus mortos-vivos, evoquei um simples Firebolt então. Acabou. Vou ficar chapado com isso. Talvez eu seja apenas um piromante psicopata, mago de fogo, mas acho que isso tem algo a ver com minha linhagem de sangue Firemani. Ultimamente, estou começando a usar Fire Magic mais do que meu Lightning Magic favorito. Vou me tornar um incendiário. Eu sei que Jonrad Firemani, que é meu pai, é um poderoso piromancer e um dragão Knid. Será que estou recebendo alguns genes transmitidos por um incendiário? Legal. De alguma forma, estou me desviando muito do tópico principal ultimamente. O portão já estava livre. Vá lá, mate quem você vê. Eu passei a ordem para os mortos-vivos ao meu redor e eles agiram. É tão bom controlar tantas tropas. Não quero entrar em uma guerra nem nada. Mas essas pequenas batalhas realmente dão algum orgulho ao vencedor. De qualquer forma, gritos e lamentos por misericórdia soaram do forte. Lá orcs são na verdade bandidos. Porque estou sendo tratado como cara mau. Fui verificar a situação e parecia que foi feito muito rapidamente. Você espalha esta direção. Você a outra direção.
Você me segue? Comecei a procurar objetos de valor pelo forte e consegui alguns bons sacas. Comecei a distribuí-lo em alguns recipientes vazios e ordenei aos mortos-vivos que os retirassem. Depois de terminar a parte superior do forte, desci e encontrei uma cozinha sem nada de interessante. Passei da cozinha para outra sala, um pequeno corredor atrás dela que me levava até a porta dos fundos do forte. Também tem umas escadas que levavam ao porão, ou melhor, ao cofre. Ei! Eu sabia que estava aqui, mas não encontrei a chave. À minha frente havia uma passagem bloqueada com fortes barras de aço. Eu vi esse mecanismo antes em Obsfall Cave. Precisa de alguma alavanca para ativação. Eu também sabia onde era. À minha direita, havia um buraco na parede fechado com uma placa de metal que tinha um cadeado. Suspirar. Hora de relembrar as antigas lições de Delvin sobre arrombamento. Peguei uma pequena faca e uma gazula da minha pequena bolsa e comecei o trabalho chato. A fechadura era difícil, mas usar o feitiço Scan estava enganando a si mesmo, então não demorei muito. Assim que a fechadura foi arrombada, a placa de metal agora se moveu e a alavanca atrás dela apareceu. Movimentá-lo fez com que as barras de aço que bloqueavam o caminho se afastassem. Ei! Agora é a vez de vocês. Eu disse enquanto olhava para o morto-vivo atrás de mim. Se esses caras estivessem vivos e soubessem o que eu estava prestes a fazer, eles teriam me amaldiçoado com todo o vigor. A partir do meu conhecimento de vidas passadas e do meu scan, percebi que caminhar assim é apenas um corredor para o inferno. A quantidade de armadilhas daqui para frente é assustadora. A barra N. Uma quantidade assustadora de armadilhas. Suspirar. Eu desejo. Agora, meu plano era simples. Em vez de contornar todas essas armadilhas enquanto pulava para cima e para baixo como um idiota, por que não fazer nossos queridos mortos-vivos limparem as armadilhas eles mesmos? Ao meu comando, os mortos-vivos foram para o corredor e dele para a câmara do cofre como uma corrente de água. Todos os tipos de armadilhas aconteceram. Dardos envenenados, espigões, armadilhas, bombas de alquimia, piso falso, droga. Há alguns que eu nem havia visto antes. Quando descobri isso, adicionei mais mortos-vivos à briga. Continuou por um minuto até que todas as armadilhas dispararam e eu senti que a sala estava segura. O que restou foram 3 mortos-vivos. Desculpe pessoal. Isso pode deixar um trauma com certeza. Eu tive que me desculpar embora. De qualquer forma, caminhei até a parte mais interna da câmara quando me lembrei de que o item que estou procurando estava lá. Na verdade, está aqui. Eu vi. Eu vi isso em um altar. O que quero dizer com isso eram alguns pedaços de metal que pareciam bastante antigos. Estes eram os fragmentos da navalha de Mirunis. O que é isso que você pergunta? Bem, é outro artefato dédrico que estou procurando. Navalha de Mirunis, também chamada de adaga das feridas finais, a maldição dos justos e o regicida, é um artefato dédrico criado pelo príncipe dédrico Merunes Dagon. Esta poderosa adaga de Ébano tem a capacidade de matar instantaneamente, pois há uma pequena chance de Dagon reivindicar as almas daqueles atingidos pela navalha. É dédrico na aparência, estampado com um script daedric e aparentemente capaz de beber a luz que o atinge. A navalha é o artefato pessoal de Merunes Dagon. Sempre anunciou mudanças sangrentas e carnificinas. Falando de Merunes Dagon, ele é formalmente conhecido como o exaltado e mais poderoso senhor, gerente de Dagon, Merunes, também Merunes Tirrazor, Merunes Tireftaker, Merunes Godisbodi e Merunes os braços vermelhos que subiram, é o príncipe daédrico da destruição, mudança, revolução, energia e ambição. Ele está associado a perigos naturais como incêndios, terremotos e inundações. E agora eu tenho os fragmentos de uma arma que é favorecida por tal príncipe daédrico. Os cacos eram apenas a lâmina da navalha. Com isso em mãos, faltam 3 itens para trazer aquela terrível arma de volta à vida. Embora a adaga tenha a capacidade de matar instantaneamente, é apenas uma pequena chance de 2%, mas a arma em si é bastante poderosa. Agora, vamos recolher essa coisa e sair.
Ainda tenho assuntos mais importantes para resolver. Assim que saí, bani os mortos-vivos depois que eles carregaram os 2 carrinhos com todos os tipos de pilhagem que encontrei lá. Eu ainda não estava pronto para me mover, pois ainda tenho um problema com o anel. Espero que Sinding não seja um covarde e tenha fugido há muito tempo. Assim que saí do forte, olhei em volta e vi a figura de Julanar acenando para mim. Eu me aproximei dela e ela saiu de seu esconderijo. Ele veio e pegou. Ele colocou? Sim. No momento em que ele fez isso, ele começou a se transformar em um lobisomem. Você sabia que isso aconteceria? Meio. Ele parecia desesperado para mim. Onde ele está agora? Lá, ele parecia um pouco atordoado depois que se virou novamente. Claro, ele deveria ser. Ele pegou o anel para controlar sua transformação, mas em vez disso ele se transformou assim que o pegou. Segui a trilha de rastros até a mata próxima e encontrei um lobisomem batendo no tronco de uma árvore. Eu vejo. Devolva. Eu disse. Ele se virou para me procurar. Estava com raiva, mas não podia fazer nada. Vá embora. Ele pegou uma pedra do chão e jogou em mim. Sua voz era um pouco engraçada naquela forma de lobo dele. Devolva-o então. Eu avisei mais uma vez. Gá. Sinding perdeu paciência e me atacou. Rápido. Poderoso. Mas ainda não o suficiente. Morrer. Rugido. Gá. Golpe após golpe, carga após carga. Ele já estava perdendo sua resistência muito rápido. Isso significava que ele se tornaria humano em breve. Ele tentou me atacar com tudo que conseguiu, mas eu desviei e pulei atrás dele e dei um abraço nele pelas costas. Nada romântico aqui. Apenas aguente isso se puder. Carreguei Sinding e derrubei com um suplex. Gá. Ainda não é humano. Acho que vamos continuar. Levei-lhe outro suplex, depois outro, depois outro. Toda vez que ele caía, gemia de dor. A barra N. Suplex City Esquirin. Depois de 7 suplexes, Sinding estava muito cansado para continuar e se transformou em humano lentamente. Peguei meu sabre e apontei para seu pescoço. O anel. Eu disse com olhos frios. Sinding estava ofegante e se contorcendo de dor. Ele olhou para mim com os olhos cheios de ódio. Pegue. Ele jogou a neon na minha cara. Que isso traga sobre você 1000 maldições. Obrigado. Vamos. Peguei o anel e saí assim, mas antes de sair, deixei uma marca pinpoint nele. Com isso, sempre posso saber seu paradeiro, desde que ele esteja a 8 quilômetros de mim. Voltei para o forte e peguei as carroças e fui para Falkreath. Eu ainda tenho coisas para fazer. Kirin Saga Capítulo 96 Mal conhecido por Monolith 2. A estrada para Falkreath estava tranquila como sempre. Eu dirigi uma carruagem e Ju dirigia outra. As carruagens estavam cheias de armas e armaduras da marca Orc, bem como bebidas, roupas, livros e dinheiro. Essas coisas têm um preço muito bom no mercado, não importa onde você vá. Assim que chegamos à cidade de Falkreath, começamos a fazer arranjos rápidos para vender o saque e relatamos nosso confronto com os bandidos Orc em Krakatusk Keep. A notícia foi muito chocante, pois os guardas estavam sofrendo com esses bandidos e parecia que muitos problemas foram causados por eles. Assim que souberam da minha notícia, enviaram um grupo de guardas para ir confirmar o feito. Demorou algumas horas, mas tudo foi confirmado no final. A notícia se espalhou pela cidade como um incêndio e Jalbenger de Stun me convidou para sua maloca. Ele me agradeceu muito por ter me livrado daquele espinho no flanco que causava mal às pessoas de seu domínio. Esta não foi a primeira vez que nos encontramos. Apertamos as mãos antes, quando eu estava participando do torneio do Rei Supremo e ele me convidou para seu abraço. Percebi que ele tem uma personalidade irritante que é obcecada por teorias da conspiração, pois não confio em ninguém. Digamos que consegui ficar do lado dele, pois ele queria me fazer ficar em seu domínio como um guerreiro e prometeu que me ajudaria a ganhar alguns méritos no domínio, mas tive que recusar. Ainda não é benéfico para mim, então continuei dizendo que estou em uma jornada de treinamento e assim por diante. Depois que ele aceitou me deixar ir, voltei para pousar e comi uma boa refeição.
Nefertiti ainda estava com raiva de mim e nem me respondeu. Ela ficava olhando para longe toda vez que eu tentava falar com ela. Fiquei um pouco triste, mas parecia que vou levá-la comigo amanhã, aconteça o que acontecer. Não será nada perigoso e serei eu quem fará todo o trabalho para que Ju cuide dela enquanto estivermos caminhando na floresta. Isso me deixou com uma última coisa em mente. Como entrar em contato com Irsine. Eu sei como, mas acho que não sei onde está o meio de comunicá-lo. No jogo, o jogador tinha que matar uma certa fera para comungar com o Senhor da Caça. HMMM. Fera. Eu matei ursos e trolls antes, mas Irsine não vai aparecer só com isso. Agora que penso nisso, quando estávamos vindo de Eugen para Falcreat, uma certa fera apareceu e expulsou os lobos da área de seu habitat. Essa besta pode se encaixar nas condições. Fui ao salão da pousada e conversei com alguns caçadores sobre a besta. Aparentemente, eles têm esse boato sobre a besta que está protegendo os cervos e os alces na floresta dos lobos e dos caçadores. Muitos grupos de busca foram despachados para entrar em contato com esta besta ou até mesmo caçá-la, mas foi quase inútil. Isso me fez considerar minha opinião ainda mais. Talvez esta fera seja exatamente o que estou procurando. Tive que dormir cedo naquela noite para começar cedo amanhã. Começo cedo como planejado. Bom dia, Skirin. Mais uma daquelas manhãs frias do Evening Star. Dezembro, o tempo está frio e seco. A neve finalmente começou a cair e os ventos estão trazendo o frio das montanhas geral. Nesta manhã, tomamos um café da manhã sofisticado e uma preparação rápida. Recebi uma permissão para caçar na floresta de Falcreat para não ser considerado um caçador furtivo. A caça furtiva é um crime grave em Falcreat como uma cidade de muitos caçadores. Ao sairmos da pousada, vimos muita neve. No jogo, a neve nunca apareceu em Falcreat, mas no inverno, cada centímetro de Skirin fica enterrado sob a neve. Ainda assim, é melhor aqui do que em outros lugares do norte. Não consigo imaginar como o Winterol está agora. Peguei Julanar e Nefertiti e fui para o sudeste de Falcreat, o lugar onde as anormalidades dos lobos aconteceram. No caminho, encontramos muitos lobos famintos, mas eu não gostava de matá-los. Os lobos são símbolo de Sai, uma divindade menor da sorte. É uma tradição em Skirin não matar lobos, a menos que seja muito necessário, pois Sai sempre assumiu a forma de um lobo. Sai foi considerado um benfeitor de Skirin, mesmo não fazendo parte do panteão, mas foi dito que por ter se estabelecido em Skirin e se casado lá, ele espalhou muita sorte ao seu redor a ponto de Skirin conseguir dirigir e expulsar todos os Falmer, elfos da neve, e conquistar Ygritte e Morrowind por causa de sua própria existência em sua terra, até, é claro, quando ele foi forçado por outros deuses como Mara e Bunarma a partir. De qualquer forma, a partir dessa história, os nórdicos tendem a não prejudicar os lobos tanto quanto possível. É por isso que também continuei usando minha aura para afugentá-los. Continuei usando o feitiço Scan para procurar na floresta por um veado anormal, mas a floresta era muito grande para cobrir com um Scan tão rápido. Tentei me concentrar nas trilhas dos veados para encontrar o maior rebanho de veados ao redor e foi assim que o encontrei. A grande besta que eu procurava revelou-se um belo cervo branco. Ele estava parado orgulhosamente entre um pequeno rebanho de veados e fazendo uivos de veado. Tem alguns chifres extraordinariamente grandes e afiados que pareciam realmente mortais para colidir e eram de alguma forma muito bonitos. "Estamos caçando isso?" perguntou Ju. "Você não é, só eu vou caçar. Apenas certifique-se de seguir e cuidar de Nefertiti." Nefertiti estava de bom humor desde o início do dia quando finalmente concordei em levá-la conosco. Ela estava sendo segurada por Ju e balançava o rabo para a esquerda e para a direita enquanto olhava curiosamente para tudo. De qualquer forma, continuei observando o cervo branco e tentei fechar. Foi um pouco difícil se esgueirar em um rebanho de veados, pois assim que eu for visto, todo o rebanho correrá por toda parte. Além disso, este veado parece ser uma criatura forte que gosta de defender seu rebanho. Eu já lancei um bow e estava tentando dar um tiro certeiro no veado. De repente, o vento soprou atrás de mim.
Besteira. Todos os servos olharam em minha direção. Com certeza o vento carregou meu cheiro e eles me notaram. Eu soltei a flecha com pressa, mas o Itstag apenas evitou como nada. Interessante. Os servos começaram a correr para todos os lados e o servo branco escolheu uma direção diferente de todos eles. Besta inteligente. Ele percebeu que eu estava atrás de si mesmo, então decidiu me levar para longe de seu rebanho. Levantei-me da minha posição e comecei a segui-lo na floresta. Ju e Nefertiti estavam logo atrás de mim. O Itstag continuou correndo agilmente entre as árvores, o que me obrigou a lançar as ten. Eu tinha que alcançar sua velocidade de alguma forma. Parece que o servo estava tentando ir para algum lugar no sul. Por algum motivo me senti inquieto e tentei atirar nele várias vezes, mas era difícil mirar em um alvo correndo entre todas essas árvores. Começou a se revezar em alguns lugares, pois aparentemente estava tentando se esconder. O servo é muito inteligente, mas não importa o que aconteça, não pode escapar da minha magia de detecção. Ele veio atrás de uma torre e parou de repente. Eu não sabia o que tinha acontecido, então pensei que tinha ficado preso em alguma coisa. Quando eu estava prestes a me aproximar, vi o servo se virar e abaixar a cabeça. De repente, me senti desconfortável. Este veado estava contra-atacando. Este era o seu plano desde o início. Leve-me para longe do rebanho, afete minha resistência correndo por um longo tempo e depois me ataque. Com certeza é um bom plano. Se ao menos fosse contra um caçador comum. Ju, está vindo em nossa direção. Dodge. Eu gritei e pulei para fora do caminho quando o servo começou sua investida. Percebi agora que esses chifres ou servo estavam manchados por muitas manchas de sangue. Isto é o que chamo de veado assassino. As investidas do veado não paravam. Ele iria se distanciar e voltar a atacar. Foi um pouco difícil acertar com uma flecha, pois o servo era um pouco rápido demais para dar uma chance. Então foi assim. Tudo bem, eu vou te matar com minhas próprias mãos. Dissipei o bombo e tirei uma adaga de minhas costas. Então fiquei cara a cara contra o servo. Ele parou por um tempo, pois parecia que era a primeira vez que era desafiado cara a cara. Você é um sujeito interessante. Pena que eu estou matando você em nome de Irsine. Eu disse enquanto fazia uma pose e me preparava. Como se me entendesse, o servo também fez sua pose de ataque. Eu podia sentir seu espírito de luta daqui. Este veado teria sido uma montaria infernal se fosse domado. Com uma forte exalação, o servo avançou para mim. Demorei um segundo para me mover e comecei a correr em sua direção, lentamente. Meu plano era simples. Quando estávamos a 5 metros um do outro, pulei o mais rápido que pude e subi no servo. Eu estava montando agora e percebi que as coisas foram para o sul da parte dele. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, eu já estava perfurando seu pescoço com a adaga. O sangue jorrou de seu pescoço como uma fonte, mas o servo nunca parou de se mover e tentou bater em uma árvore. Por sorte, desci e rolei no chão. O Big Itstag, no entanto, esbarrou no tronco e caiu de lado. Ele estava se contorcendo em seu último suspiro e chutando com as pernas. Já estava morrendo. Jun, você está bem? Sim. Isso foi incrível. Você parecia. Jun, você está realmente bem? Você parece deprimido. Apareceu na minha cara, né? Sim, desculpe. É só, é muito triste tirar a vida de um bravo lutador assim. Ju ouviu o que eu disse e leu meu humor para que ela ficasse quieta. No entanto, não ia ficar quieto. No entanto, foi uma boa caçada e agradável de assistir. Uma voz respondeu à minha última declaração. Uá! Nha! Ju pulou de seu lugar como um gato assustado seguido por Nefertiti que na verdade era um gato assustado. John! Saia! Como não me mexi, Ju tentou me avisar. Eu simplesmente me virei com uma expressão natural no rosto. Eu vi um espectro do cervo que acabei de matar parado bem atrás de mim. Eu não acabei de te matar? Eu perguntei, embora eu soubesse a resposta. Caçador bem conhecido. Eu sou o espírito da caça, apenas um vislumbre do glorioso stalker que sua espécie chama de Irsine.
Aquele que você caça em seu nome. O espectro estava falando comigo. Era um aspecto do Daedric Prince of Dyunt, um aspecto de Ircine. Se não for verdade, posso pedir o teu favor, ó glorioso perseguidor. Procuro devolver o anel roubado ao seu senhor e remover a maldição daquele conhecido como Sinding. Eu disse enquanto pegava o anel e o apresentava ao aspecto de Ircine. O espectro olhou entre o anel e então disse: eu posso considerar isso. Mas você deve primeiro fazer um serviço para a minha glória. Como posso ser útil? Aquele que roubou está fugindo para o que ele pensa ser seu santuário. Assim como um urso sobe em uma árvore para fugir da caçada, mas acaba se prendendo apenas a si mesmo. Procure este shifter desonesto. Rasgue a pele de seu corpo e faça uma oferenda para mim. Então chegará a isso de qualquer maneira. Eu ouço seu comando. Eu disse com respeito: voa, meu caçador. Há outros que disputam meu favor. Um pouco de competição. Não perca tempo enquanto a presa foge. Quando o aspecto de Ircine começou a desaparecer, isso me deixou com essas palavras. O estranho é que seus olhos não estavam focados em mim. Estava olhando para Nefertiti. Kirin Saga capítulo 97 mal conhecido por Moonlight 3. Isso é realmente desagradável, mas eu não conseguia entender. A maneira como o aspecto olhava para Nefertiti era estranha, embora ela não tivesse reagido a isso. Talvez Ircine seja um amante de gatos. De qualquer forma, eu deveria apenas colocar a ideia na minha cabeça agora. Eu deveria descobrir para onde Sinding foi. No jogo, depois que o jogador pega o anel de Sinding e oferece a Ircine, Sinding escapa para uma caverna chamada Gruta do Homem Inchado. Gruta do Homem Inchado é uma pequena caverna que leva a uma vasta clareira. Lá, Sinding será caçado. Como o aspecto me disse, haverá mais concorrentes pelo favor de Ircine. Então, convoquei um cavalo Flame e a Trunash e peguei a estrada para o norte a toda velocidade. Ju seguiu atrás de mim enquanto carregava Nefertiti. A Gruta do Homem Inchado está localizada fora do porão de Falcreate e pode ser acessada apenas através do porão de Wither 1. Isso tornou meu dia ainda mais difícil. Se meus cálculos estiverem corretos, chegarei à caverna ao pôr do sol. Agora ainda não é meio-dia. Eu esperava encontrar Sinding antes que ele chegasse à caverna, mas certamente era apenas uma ilusão. O lobisomem deve ter viajado a noite toda até lá. Com certeza cheguei ao pôr do sol. Foi uma longa viagem horrível, embora a estrada fosse reta e aberta. Esbarramos em alguns viajantes que perderam a cabeça ao ver o cavalo flamejante e seu motoqueiro fantasma. Meu motoqueiro fantasma. Sou 60 vezes mais sexy. Suspirar. De qualquer forma, o caminho que levava à entrada da caverna era marcado por uma pilha de pedras com ossos humanos e uma caveira sobre elas. Com certeza parecia perigoso, mas paramos para descansar lá antes de entrarmos. Judas montou do cavalo e sentou-se no chão. Você está bem? Perguntei. Minha bunda dói, minhas costas doem, meu pescoço dói, minha cabeça dói, tudo dói. Ela disse. Provavelmente, o passeio sem parar em alta velocidade foi demais para ela aguentar. Nefertiti também já estava desmaiada. Ok. Você pode descansar um pouco, mas não há tempo para preguiçar, senhoras. Temos um lobisomem inocente para matar. Você é horrível. Ela disse enquanto me olhava friamente. Ela estava realmente cansada. Bem, podemos descansar um pouco antes de entrar. Acho que ainda não chegou ninguém. Quando eu estava prestes a sentar, ouvi. Gaaah! Um grito de morte miserável. Isto veio da caverna. Ju disse enquanto ela pulava. Sim, isso veio de dentro da caverna. Eu vou entrar. Levantei-me e caminhei até a caverna. Podemos esperar aqui um pouco? Ju perguntou com os olhos marejados. Muitos caçadores podem vir a este lugar em breve. Será problemático enfrentá-los sozinho. Tudo bem. Ela pegou seu arco e preparou algumas flechas. Entramos assim. A entrada da Gruta do Homem Inchado levava a um túnel natural. O túnel era um pouco estreito, mas entramos bem. Depois de uns 100 metros,
Surgiu a clareira cercada por pequenas falésias e era realmente um local de beleza natural. O que arruinou a beleza do lugar foram 3 cadáveres espalhados e foram miseravelmente cortados em pedaços. Olhando para a esquerda e para a direita, notei muitas marcas de luta. Depois de tentar detectar a área com magia, notei muitos sinais do noroeste. Os caçadores já estão aqui. Já? Parece tão. O que vamos fazer então? Perguntou Ju. HMMM. Você mata os caçadores que obstruem meu caminho. Eu cuidarei de Sinding. Começamos a correr para o lugar que eu pensei que Sinding estaria. Assim que cheguei, vi alguns caçadores e bandidos tentando cercar um determinado lugar. Bem-vindo. Alguém de vocês viu Sinding? Perguntei-lhes de maneira amigável. Um dos caçadores olhou para mim como se estivesse olhando para algum idiota. Ele veio em minha direção e bloqueou o meu caminho. Essa é a nossa caçada. Cai fora. Pegue um biscoito. Eu ofereci ao homem um biscoito Thunder em seu queixo. Como esperado, seu queixo não aguentou. Ou talvez toda a sua cabeça não fosse mais encontrada. Pobre coisa. O que? Não. Os outros caçadores ficaram com medo e tentaram fazer qualquer coisa, mas Ju já os estava matando. Acho que somos uma boa equipe. Eu mato, ela mata, eles são mortos. Sinding. Eu vim ver você, amigo. Sai, sai, onde quer que você esteja. É você. Sinding estava em sua forma de lobisomem e parecia estar realmente chateado comigo. Ele estava manchado de sangue, pois parecia que ele matou muitos inimigos. Pronto para a segunda rodada? Eu perguntei com um sorriso. Eu não posso deixar de ser o cara mau aqui. Eu não posso te parar se é isso que você quer fazer. Irsine é muito poderoso para qualquer um de nós se opor, mas economize seu fôlego. Eu não pretendo deixar você ir. Eu disse isso diretamente. Sinding olhou para mim e acenou com a cabeça. Que assim seja. Então ele correu na outra direção. Eu evoquei o feitiço Shine Lightning e comecei a espalhá-lo sobre ele. Em sua forma de lobisomem, ele era rápido e um pouco difícil de mirar. Ele começou a escalar uma estrutura antiga e se escondeu atrás das paredes. Eu sabia que ele estava tentando me emboscar. Ainda assim, o ponto bom de Shine Lightning é sua capacidade de quicar, então eu poderia até pegá-lo atrás de seu disfarce. Depois que ele foi atingido por mim novamente, ele começou a correr e pulou do outro lado da estrutura antiga. Eu o segui, mas levaria algum tempo para descer. Minha cabeça veio a uma resposta e lancei outro feitiço. O vazio se distorceu e uma criatura flamejante apareceu. O Flametronachal que com sua aparência poderosa saiu. Eu pulei em suas costas e ordenei que voasse. O feitiço ainda não estava perfeito, então o mais alto que consigo é cerca de 10 metros do chão. Mas dessa estrutura antiga e alta, o falcão pode deslizar para baixo. O falcão estava seguindo Sinding, que ainda não sabia que eu estava bem acima dele. Assim que eu estava na altitude certa, eu pulei do Flametronachal com meu sabre na mão mirando nas costas de Sinding. Antes que eu pudesse alcançá-lo, Sinding notou minha sombra e olhou para cima para me ver caindo sobre ele. Ele tentou fazer qualquer coisa, mas era tarde demais. Meu sabre já estava atravessando sua pele, carne e órgãos vitais. Gá! Ele gritou de dor, mas usou sua força monstruosa para me agarrar e me jogar fora. Não foi difícil suportar, pois consegui me virar no ar e cair de pé. Olhando para trás, para Sinding, o lobisomem, ele estava rastejando no chão de 4 murmurando algo, então exalou seu último suspiro. Isso não foi difícil. Ju, eu terminei aqui. Eu gritei para Ju. Eu também. Estou indo. Ela matou todos eles. Impressionante. Ju desceu e parecia um pouco animado. O que aconteceu? Não, eu só estava matando muitas pessoas ultimamente, então foi divertido. Suspirar. De qualquer forma, me dê a faca de esfolar. Ju sacou a faca, de lâmina larga e curta, especializada em esfolar animais. Desmontar foi algo que aprendi com meu professor em Riften, então não foi tão difícil para mim.
Mas é a primeira vez que esfolho um lobisomem e foi problemático, mas consegui tirar a maior parte da pele, deixando a pele de lado. Eu estava prestes a começar a pensar no que vai acontecer agora, mas a resposta veio por si só. Você fez bem, caçador. O aspecto assustador de Irsine apareceu mais uma vez. Desta vez, parecia Sinding em sua forma humana. Eu fiz como você pediu. Eu disse enquanto apresentava o anel de Irsine ao aspecto de Irsine. Você fez. E encontrei o meu favor. Essa pele vai te servir bem, criança. Olhe mais de perto para ele. Minhas glórias devem protegê-lo de todas as queixas deste mundo. Quando o aspecto de Irsine disse isso, o anel desapareceu da minha mão e a pele que acabei de tirar do cadáver do lobisomem de Sinding começou a se transformar em algo diferente. Finalmente. O que eu estava esperando? Uau! Ju, que estava parado ao lado, começou a parecer surpreso. Depois de um tempo, a pele se transformou em uma couraça. O couro do Salvador, boa caçada, o aspecto de Irsine nos deixou com essas palavras. No entanto, senti alguma zombaria neles. O que isso significa? Saviorzid, também conhecido como Skoll Geoftioatbreaker, é um artefato da Edric comumente associado a Irsine. O nome couro do Salvador é geralmente associado apenas à couraça, mas já existiu um conjunto completo do couro. A couraça é fácil de colocar e ficou super leve. Seu peso é menor que a armadura de couro e sua robustez é a da armadura de ébano, o metal mais forte de Skirin. Esta armadura é de longe a melhor armadura leve para viajar. Não se destaca muito se alguém apenas colocar uma capa sobre ele. E claro, ao contrário do jogo, estou usando calças com essa coisa. Seus efeitos mágicos concedem ao usuário uma alta resistência tanto ao veneno quanto à magia, como Irsine disse. Proteja você de todas as queixas deste mundo. Eu ainda estava na gruta do homem inchado enquanto verificava a armadura. Eu me mudei do lugar onde matei Sinding para um santuário localizado na caverna. Era um santuário de Talos. Depois de colocar a armadura, tentei a torto e a direito e ficou super ajustada. Nada pode se encaixar como uma armadura criada por um príncipe dédrico no local. Eu estava muito satisfeito com a armadura e pedi a Ju para me bater algumas vezes, mas era bom demais para sentir qualquer coisa. Depois que isso acabou, concentrei-me no santuário de Talos. Havia uma carta e uma lâmina ao lado dela. O que é aquilo? Ju olhou para a lâmina e perguntou. Era uma lâmina de aparência incomum. Esta é uma Akaviri Katana. A arma que foi adotada da civilização Akaviri por T-Blades, a antiga agência de inteligência do Império antes e durante a Grande Guerra. Eu respondi. Uau! Ju foi pego de surpresa novamente. Ergui a lâmina e peguei a carta ao lado dela. Disse, sublinhado para quem encontrar isso, saiba que eu, Acilius Bolar, o último dos Blades a sobreviver ao ataque ao Cloud Bullet Temple, me refugiei aqui, neste antigo santuário. Os Talmor vieram atrás de mim, mas não profanarão este lugar. Eu saio para encontrar minha morte com honra. Se você é digno, pegue minha lâmina e faça o mesmo. Sublinhando suspirar. Descanse em paz. Se eu conseguir me encontrar com qualquer um dos T-Blades, devo devolver esta katana para eles. Conheço outros além do meu próprio pai, por isso tentarei transmitir a memória daquele homem, Acilius Bolar. Esta katana era conhecida no jogo como Bolar Zotblade. Assemelhava-se à katana japonesa da minha vida passada, pois sua lâmina era curvada da mesma maneira. Seu punho, Otsuka, envolto em couro preto e sua guarda, Otsuba, é uma serpente enrolada estilizada. Devido à qualidade mágica da lâmina, ela não ficou tão danificada depois de guardada assim sem manutenção. Pelo que pude sentir, pode aumentar a fadiga do alvo que ataca e pode fazer com que os inimigos fujam aterrorizados. Uma boa espada. Fique-se a bainha do lado esquerdo e embainhe a katana da mesma forma que os japoneses fazem nos filmes. Acho que se chamava Okuden no outro. Fufufu. Eu sempre quis fazer isso. Este foi um dos arrependimentos da minha vida passada que finalmente consegui alcançá-lo nesta vida. O Shunibyo dentro de mim pode descansar em paz agora. João
Olhar. Ju chamou por mim e apontou para algo atrás de mim. Eu me virei, mas de repente perdi todas as minhas palavras. Roar. Porra. Exceto por este. Um enorme urso preto das cavernas apareceu na minha frente. Havia algo assim no jogo? Ju. Pronto para a batalha. Podemos acabar com isso juntos. Sim. Enfrentamos o urso que apareceu de repente atrás de nós. Uau. 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 O que? Lobos. Por que aqui? Ei. Onde está Nefertiti? Ela estava aqui agora. Droga. Precisamos forçar nosso caminho. Eu não vou embora sem ela. Merda. O que está acontecendo aqui? Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.